Prólogo 1. Uma vez houve uma guerra. Uma grande guerra entre aqueles que se chamavam de deuses que governavam a morte e aqueles que extinguiam espíritos malignos. O conflito cessou de forma que ambos perderam seus respectivos reis, dando fim à disputa que durou 1000 anos. A relação entre os Shinigamis e os Quincy's chegou a uma nova era como resultado dessa grande perda. Disse que foi a mesma pessoa que matou os 2 reis e ele não era Shinigami ou Quincy, mas apenas uma pequena fração de pessoas está ciente desse fato. Havia um jovem substituto Shinigami que era um convidado do Gotei 13, que derrotou o líder do exército rebelde, Wonderite, que invadiu a Soul Society. Apenas aquela parcela de informação junto com a proclamação de que o Gotei 13 defendeu com sucesso o Palácio do Rei das Almas foi propagado por toda a Soul Society. Em outras palavras, era para ser mantido eternamente em segredo por aqueles que eram a base fundamental da Soul Society, que o Rei das Almas estava morto, com o propósito de evitar confusão e desordem. Mesmo agora, muitos habitantes da Soul Society, incluindo soldados comuns, ainda acreditam que eles têm o Rei das Almas consagrado no Palácio Real. Aqueles que conhecem a verdade são apenas alguns Shinigamis, como capitães e oficiais superiores, ou pessoas ligadas a cargos importantes na Seireitei. Nenhum deles se atreveria a expor a verdade, e assim, a paz de espírito não seria perturbada. A partir daí, o renascimento da Seireitei, que foi totalmente destruída, começou. Se a decisão dos superiores que não consideravam aceitável arrebatar o apoio moral do povo estava certa como esperado, bem, parece que é algo que deve ser julgado pela história abaixo da linha. A série de conflitos que subsequentemente seriam conhecidos como a Grande Guerra de Proteção do Rei das Almas inaugurou a conclusão de tal estado das coisas. Voltando no tempo, imediatamente após o fim da guerra, santuário principal do Palácio Real, Salão do Rei das Almas. No local onde o ex-Rei das Almas uma vez havia sido consagrado, os soldados santos, Shinpei, estavam ocupados, andando de um lado para o outro. Havia um membro do Esquadrão Zero, Yosubi Ishibei, monge que invoca o verdadeiro nome, também conhecido como Sumo Sacerdote. Ele acariciou sua vasta barba negra enquanto olhava silenciosamente para a coisa que está no centro da sala. Por trás, ouviu um tom de voz familiar chamar por ele. Nossa, então é isso o novo Rei das Almas, Sumo Sacerdote? O Sumo Sacerdote virou-se para olhar por cima do ombro. Lá estava um homem com um tapa-olho sobre o seu olho direito, Kyoraku Shunsui. Ei, você já consegue se mover? Sim, você não parece bom como comandante se não conseguisse, não é mesmo? O Sumo Sacerdote observou com um sorriso alegre. Ele respondeu à pergunta de seu companheiro, observando que a linha de visão de Kyoraku não estava em si, mas no centro do espaço onde os soldados santos estavam trabalhando. Você já entendeu. O Rei das Almas não é nem novo nem velho. É significativo que o nome Rei das Almas continue a existir. Mas você não é um cara que disse que o nome é onde reside o poder de todas as coisas? Com uma expressão complexa no rosto e mudando para discurso honorífico, Kyoraku continuou. E é por isso que no pior das coisas teria sido Ichigo que estaria sendo selado sob esse nome. Se esse fosse o caso, você teria aceitado, certo? O Sumo Sacerdote informou de forma bastante casual sobre os vários cenários em que era possível que Ichigo fosse nomeado Rei das Almas. No entanto, parecia que não se abrigava nenhum pingo de emoção àquela palavra. E então, ele riu exibindo seus dentes enquanto falava sobre Kurosaki Ichigo. Eu também estou satisfeito por esse menino. Chegar a um ponto em que seríamos incapazes de falar com ele seria algo solitário, hein? Certamente. Com isso, eu também posso me sentir à vontade, sem ter que suportar o ressentimento dos amigos do Ichigo. Ah, é. Você lhes deu esse bilhete de alma, não foi? Vamos manter isso secreto para com a Central 46 e as Casas Nobres. Oh, que perspicaz você é, Sumo Sacerdote. O posto de Rei das Almas. Isso não é de forma alguma uma coisa boa. Longe disso. De fato, Kyoraku considerou que o único, pior resultado possível seria Kurosaki Ichigo ocupando esse cargo.
Olhando para a coisa diante de seus olhos, Kyoraku foi lembrado disso mais uma vez. Em preparação para o pior, Kyoraku entregou ferramentas espirituais especiais chamadas Bilhetes da Alma para pessoas próximas de Kurosaki Ichigo no mundo humano. Este é um bilhete que torna possível viajar livremente entre o mundo humano e a Soul Society. Foram feitas melhorias com base na tecnologia que anteriormente foi usada para transportar os seres humanos da cidade de Karakura viva para a Soul Society, resultando nesse substituto prático. Kyoraku calmamente olha para baixo. Cenas de quando ele foi informar os amigos de Kurosaki Ichigo dessa possibilidade vão passando por sua mente. Dependendo da natureza de seus poderes, isso poderia significar que seria impossível para ele voltar para seu lar nesse mundo. Ele próprio dissera que não veio brincar. O rapaz, apesar de agir como o mais tolo, também estava profundamente com raiva. Você não está brincando, mas como você espera que digamos adeus tão facilmente? Em contraste com a verdadeira raiva que ele exibiu por causa de Ichigo, havia o garoto de cabelos negros que teimosamente continuava a acreditar em Ichigo com os olhos que permaneciam calmos, e então havia a menina que estava mais preocupada com os membros da família de Ichigo do que com ela mesma, abrigando uma profunda angústia e medo pelo bem-estar de Ichigo. Tanto Sado quanto Orihime, Ichigo é abençoado com amigos, não é? Bem, isso é certamente porque as crianças são cativadas pelo Ichigo. Considerando os jovens do mundo humano, Kyoraku ficou aliviado com a segurança de Kurosaki Ichigo, um jogador-chave que terminou essa guerra. Kyoraku levantou levemente os olhos enquanto se dirigia ao sumo sacerdote. Acima de tudo, é bom que Ichigo não seja cortado pelo sumo sacerdote e companhia. Kyoraku disse sem hesitação de uma maneira curiosa de falar. Sem afirmar nem negar isso, o sumo sacerdote esfregou sua cabeça calva enquanto ria alegremente. Já que eu não sou Iwate, isso significa que eu não posso ver o futuro. Bem, tecnicamente falando, Kurosaki Ichigo não poderia ter ganho, mas sim deveria ter sido derrotado. Sumo sacerdote... Então, no que diz respeito ao menino, ele teve a sorte de Iwate ter absorvido completamente o poder do Rei das Almas. É por essa razão, mesmo que Kurosaki Ichigo tenha vencido, que a Soul Society foi capaz de escapar do colapso dessa forma. Ao dizer isso, o sumo sacerdote bateu palmas. Atrás do sumo sacerdote, cujos olhos se fecharam junto com o som claro de suas mãos batendo palmas de oração, Kyoraku tentou questioná-lo mais. Sumo sacerdote, essa é a vontade do Rei das Almas? Ou é o desejo moribundo dos fundadores dos 5 grandes clãs nobres? Em um deslize da língua, a linguagem honorífica desaparece do discurso de Kyoraku. O sumo sacerdote então responde com indiferença. Isso e aquilo, respeitando os dignatários originais. Você não consegue esconder sua hostilidade. Você também acha que Kuchiki Byakuya e Yoruichi Shihoin têm esse ponto de vista? De maneira alguma eu penso neles desse jeito. Eles são camaradas do Gotei 13, meus preciosos amigos. Ele sorriu ironicamente enquanto balançava a cabeça e continuou falando em um tom de voz mais baixo. As ações de seus antepassados não têm nada a ver com eles, mas, por outro lado, não é como se os pecados de seus antepassados fossem inexistentes. Estou certo, sumo sacerdote? Você diz isso, mas, em todo caso, não sobrou mais nenhum fundador dos 5 grandes clãs nobres. No momento em que o sumo sacerdote disse isso, o som mais sombrio de uma explosão ecoou por todo o Palácio Maior. Quando Kyoraku se virou para olhar na direção do ruído, ele podia sentir diferentes pressões espirituais diferentes das de Shinigami vindo de lá. Antes de suas linhas de visão, havia ainda uma seção que foi fundida com parte do Wanderreich. Uma parte da parede foi destruída agora e a fumaça branca subia. Então, algumas outras figuras brancas emergiram da parte interna dessa parede, fora da fumaça branca. Os soldados, sendo alarmados, simultaneamente tiraram suas espadas, adotando uma postura de luta para defender o Palácio Maior, mas o sumo sacerdote tomou o controle deles com sua voz dominante. Não precisam se preocupar, eles não são oponentes à altura. Uma das figuras brancas já havia saltado em sua direção, movendo sua língua como se estivesse desenhando um ar venenoso. O quê? Você não vai lutar? A figura branca, que lembrava uma besta selvagem,
Grinjoe Jaggerjack olhou para o sumo sacerdote e Kyorako com um olhar afiado em seus olhos quando ele aterrissou. Grinjoe colocou sua mão sobre a sua Zanpakuto, mas então uma pequena bala de Heiatsu atingiu a parte de trás da sua cabeça. Ai! Em resposta ao choque de algo que atingiu sua cabeça, Grinjoe se virou. Lá estava a mulher Arrancar, que apareceu na Soul Society ao mesmo tempo que ele. Neliel Tu Odershvank. Com a mão esquerda apontada para ele, ela parecia ter atirado essa bala nele. Neliel, por que você... Escolher lutar em tal ocasião? Com a morte do Rei Quincy, agora nós é que somos o maior corpo estranho da Soul Society que você conhece. E daí? Se você está com medo, então você pode muito bem pegar o seu fardo e escapar pela garganta imediatamente. A quem Grinjoe chamara de fardo era uma mulher Arrancar que estava sendo carregada no ombro esquerdo de Neliel. Da mesma forma que Neliel, tia Haribel tinha o título de espada número 3. Quando os Wanderreich atacou o Ecomundo, Haribel estava na frente da batalha carregando o peso total da guerra. No entanto, ela foi enfraquecida pelo poder esmagador de Iwate. Consequentemente, ela foi capturada como um símbolo de opressão no Ecomundo. No momento em que ele estava remodelando o Palácio do Rei das Almas, Iwate incorporou uma prisão em seu castelo, no qual ela se tornou uma prisioneira. Poderia se tratar de ensinar aos Arrancas uma lição, ou mesmo remodelá-la para servir como parte do exército Quincy. Mas agora, com o Iwate morto, o propósito de seu cativeiro tinha ficado obscuro. A única coisa certa é que ela estava viva, e só agora ela foi libertada graças aos esforços de Neliel, que tinha chegado junto com Kurosaki Ichigo e os outros. Neliel efetivamente resgatou Haribel, a nova governante do Ecomundo, mas ela manteve sentimentos mistos no estado atual dos assuntos. Enquanto se sentia perplexa com o fato de que eram os antigos subordinados de Aizen que desejavam alcançar o Palácio do Rei das Almas, mas que agora encontravam-se naquele lugar de pé, Neliel dirigiu-se a Grinjoe, que estava sendo hostil com os Shinigamis. Você escolhe lutar com oponentes que estão exaustos da guerra com os Quincy's? É essa a sua ideia de uma luta satisfatória? Que pensamento sentimental. Enfim, você acha que esses caras Shinigamis vão realmente fechar os olhos para nós? Me ajude nesse problema. No momento que sairmos, eles nos derrubarão por trás. Foi o velho de cabeça calva, bem-humorado, com a vasta barba negra, que então respondeu a isso. Ei, não se preocupe, vamos fechar os olhos para vocês o quanto quiserem. Se você quiser, podemos acompanhá-los até o Ecomundo. Não há problema. Hã? Quem você pensa que é? Você nos considera muito fracos? Eles nem sequer eram considerados uma ameaça da forma que eles estavam feridos. Grinjoe tomou a observação como apenas isso. Olhou para o velho calvo, com todo o seu corpo transbordando a sede de sangue. Mas o homem em questão respondeu de uma maneira imperturbável, enquanto facilmente ignorava essa sede de sangue. Pelo contrário, o oposto é verdadeiro. Seja como for, mesmo se purificássemos ou mesmo erradicássemos inúmeros rolos da área, só conseguiríamos a calamidade como resultado. Eventualmente, o equilíbrio dos 3 mundos da existência entraria em colapso se fizéssemos tal coisa tão descuidadamente no atual estado das coisas. Por um breve momento, Grinjoe ficou em silêncio, mas então ele moveu sua língua, estando sob o controle da sua sede de sangue, enquanto decidiam um acordo por ele mesmo. Parece que ele preferiu resolver as coisas com Kurosaki Ichigo do que bagunçar neste lugar. Neliel considerou a possibilidade de, dependendo da força do empurrão, ela poderia silenciosamente lançar um ataque surpresa e arrastá-lo de volta para o Ecomundo, mas de repente, Haribel, que estava inclinada em seu ombro, abriu a boca para falar. É isso que todos vocês vão chamar de Rei das Almas? Ela sussurrou suas palavras como se estivesse falando para si mesma. Seus olhos voltaram-se para a coisa que está sendo consagrada no centro do palácio, atrás do Shinigami. Tal coisa está no âmago da Soul Society? Arranca. Você poderia aceitar isso? O careca perguntou enquanto coçava a barba. As palavras dele, Haribel balançou a cabeça lentamente. Agora eu sou apenas um soldado derrotado. Eu não sou qualificada para dizer qualquer coisa. Mas eu entendo porque o homem que uma vez foi nosso governante continuou a detestar essa coisa. Haribel se solta do ombro de Neliel, em seus próprios pés. Então ela vira as costas para o Shinigami. Nós estamos te incomodando. Qualquer dia desses nós pagaremos essa dívida para você.
Ah, está tudo bem. Quanto a isso daqui, seria ótimo se você pudesse ficar calado sobre isso no Ecomundo. Além disso, se você quer mostrar sua gratidão, não nos agradeça. Você deve agradecer a Kurosaki Ichigo. Depois das palavras Kyoraku, os arrancas mostraram-se, deixando a área do Palácio Maior. O mesmo tipo de argumento de uma hora para outra podia ser ouvido. Ah, é isso mesmo. Eu tenho que acertar as contas com aquele bastardo do Kurosaki. O arrancar macho podia ser ouvido falando, embora ele estivesse falando de um diferente tipo de dívida da que Haribel tinha mencionado anteriormente. Em resposta a que a mulher arranca com chifres de carneiro disse: "Você realmente deseja resolver as coisas com Ichigo com seu corpo todo ferido?" Ai ai, Ichigo é realmente popular, não é? Ao lado do murmurante Kyoraku, o sumo sacerdote também gira os pés para fora do Palácio Maior. Aonde você vai, sumo sacerdote? Acordar um pouco da Divisão Zero. A Divisão Zero. Os guardas reais são guardiões de elite com 5 membros, incluindo o sumo sacerdote Ishibei, que são referidos como sendo comparáveis a toda a força do Gotei 13. Cada membro é um pioneiro que criou coisas como Zanpakutou ou Shihakushou, que podem ser descritos como as próprias fundações dos Shinigamis atuais. Talvez pudesse ser dito que esses grandes homens e mulheres refinaram a história Shinigami a partir do zero. No entanto, até antes do momento da chegada de Kyoraku ali, ele tinha ouvido que a Divisão Zero, excluindo o sumo sacerdote, tinha morrido nas mãos de Iwate e seus subordinados. Kyoraku inclinou a cabeça para as palavras acordar, mas logo a resposta veio, derramando-se da boca do sumo sacerdote. Não foi apenas para me mostrar ou por acaso que a minha própria carne e sangue foram convertidos no Ouken, sabia? O pulso espiritual que rodeia o Zero Hiden, que todos receberam, quase se funde com as pressões espirituais individuais do Esquadrão Zero. Enquanto o Zero Hiden não for completamente destruído, eles serão revividos se eu chamar os seus nomes. Isso teria sido verdadeiramente desfavorável se o Ichigo não tivesse ganhado, certo, sumo sacerdote? Em uma ocasião, o Palácio do Rei das Almas foi reestruturado para o mundo verdadeiro por Iwate. Se Iwate estivesse vivo, em pouco tempo os últimos vestígios do Palácio do Rei das Almas teriam desaparecido. Ou seja, com exceção do sumo sacerdote, o Esquadrão Zero poderia ter sido literalmente aniquilado. A Divisão Zero não morreria tão facilmente. Eu não vou deixá-los morrer. Tal é o seu destino. Bem, de qualquer maneira, Oetsu e os outros deverão trabalhar mais duro de agora em diante. O sumo sacerdote falava de uma maneira descontraída e particularmente semelhante à de Kyoraku em tempos de paz. Assim, uma vez que terminou de falar, coçou a barba várias vezes enquanto olhava para o céu do Palácio do Rei das Almas. Parece haver um jovem que se aproveitou do tempo de guerra para causar um pequeno mal. 1 hora depois, Palácio do Rei das Almas, Oden. Oh, eles me bateram, hein? Nimaya Oetsu tinha conseguido retornar do limiar da vida e da morte graças aos esforços do sumo sacerdote. Ele carregava a cabeça entre as mãos, do fundo do porão do Oden. Normalmente haveria uma espada que existia aqui no fundo do mar que se estendia ao redor de Zero Hiden. Era uma porta de ferro destruída e os restos de corda Shimenawa cortada em pedaços que encarava ele através de seus óculos. Deveria haver uma Zanpakutou selada lá. No entanto, esse selo foi tragicamente destruído e não havia sequer vestígios da Zanpakutou em questão. A menina que estava ao lado de Oetsu, Yushigashima Mera, uma das guarda-costas de Nimaya e espírito Zanpakutou, olhou para a situação exalando um grande suspiro. Então este é o resultado final do mestre se deixar levar pela emoção. Caramba! Essa espada é geralmente mantida no fundo do mar, por isso é um lugar difícil de alcançar. Mas, como ele secou no momento em que a Zanpakutou de Kurosaki Ichigo estava sendo forjada, o chão do mar estava agora amplamente exposto. Mesmo que seja uma emergência, as condições desfavoráveis se aglomeraram. Dizendo isso, Oetsu corrigiu a posição de seus óculos enquanto observava o ambiente. Todos os homens que estavam montando guarda lá haviam caído. Cada um deles estava passando por renascimento pelos guardas de Oetsu, que incluía Tonogawa Tokie e Numino Nonomi. Todos que estavam encarregados com a segurança da espada foram todos derrotados. Oetsu entrecerrou os olhos. O tipo de emoção naqueles olhos, envolta em uma raiva calma, era diferente do momento do seu confronto com Iwate e seu exército.
E agora, acima de tudo, há alguém embaixo aproveitando-se da situação de emergência na sua society para cometer um roubo. Entre as Zanpakutos que foram transformadas em uma forma humana, e apesar de terem sido todos relativamente hábeis, havia alguns aspectos visivelmente estranhos a seus ferimentos. Há aqueles que sofreram queimaduras, aqueles que tiveram partes do corpo congeladas, aqueles que continuaram espasmando como se tivessem sido eletrocutados, aqueles que pareciam ter sido envenenados, aqueles que tinham sido perfurados por buracos por todo o corpo, até aqueles que pareciam ter seus membros esmagados por um instrumento sem corte. Mera movia sua língua enquanto observava os guardas que estavam cobertos de numerosas feridas de espada, que eram particularmente características deles, Zanpakutos. Que aflição! Quantas pessoas fizeram isso? Se eles têm essa força militar, então eles devem estar se preparando para uma guerra. Então uma das Zanpakutos que tinham recuperado sua consciência balançou sua cabeça em palavras de Mera. Não foi desse jeito. Ei, você está bem? Como assim não foi desse jeito? Ele estava sozinho quando este lugar foi atacado. Era apenas uma pessoa. Mera inclinou ainda mais a cabeça para as palavras do outro. Se suas palavras dizem a verdade, então vários tipos de cicatrizes eram incompreensíveis. No entanto, Oetsu exibiu uma reação diferente. Ele estreitou os olhos atrás de seus óculos matizados em uma expressão sorridente e assentiu furiosamente enquanto separava ambas as mãos como se estivesse satisfeito. Sei, bem, está certo. Então é isso. Não se convença, isso me dá um mau pressentimento em muitos aspectos, mestre. Que rude, Mera. Com essa conversa podemos simplesmente nos limitar ao principal criminoso agora. Depois de pensar por um breve momento, Oetsu pegou um pedaço de pano de vedação que estava espalhado no chão enquanto chamava a atenção de uma pessoa específica. Quando ele observou aquele pano que parecia que havia sido mordido, ele murmurou para si mesmo: nenhuma espada deve ser tratada como algo trivial. Mas Ikomiki Domoi não é uma espada que pode ser tratada como algo trivial em primeiro lugar. Enquanto ele sussurrava o nome da Zanpakuto que havia desaparecido, Oetsu olhava para o espaço vazio com uma leve tristeza e raiva de um espadachim. Seus olhos estavam envoltos em pesadas dúvidas. Se for assim, me pergunto quem pretende usá-la. 4 grandes clãs nobres. E com a conclusão da guerra, os limites do Palácio do Rei das Almas foram fechados mais uma vez. A atmosfera congelada fez sentir os restos da guerra e da influência do Rei das Almas, que permanece inalterada como antes. Mas ainda as várias brasas da calamidade, alternativamente, deixando os vários crimes que persistem desde o alvorecer da sua society flutuando dentro dela, chamando de Reishi.